seja na rua, no cubico. Pra toda a família uma nova visão. 100.5, nova sintonia tá contigo. Seja na rua, no cubico. Pra toda a família uma nova visão. Sintoniza a Rádio Urbana 100.5. Sintoniza a Rádio Urbana 100.5. 100.5 Rádio Urbana. Uma nova visão de rádio. Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Ora viva, muito boa tarde aos nossos telenautas e teleouvintes. Hoje, de novo, convosco Ciência Aberta. E aqui a apresentar-vos hoje Felizardo Costa, como sempre, e com a companhia da Raquel e do Luquenho a fazerem-nos a assistência técnica. Viva! Temos hoje um convidado especialíssimo, promete que o programa hoje vai rebentar. É por isso. Erinelto estará conosco hoje para falar sobre matemática. Muito boa tarde, professor Erinelto. Muito boa tarde, meu caríssimo. Ok. Antes mesmo de começarmos com as apresentações do nosso convidado, gostaria aqui de passar uma boa notícia. Nós fizemos um programa há tempos sobre o Sona e as escritas na areia do povo Chokwe. E o Sona também permite fazer um outro ramo da matemática, que é a etnomatemática. O professor Veloso esteve cá a conversar conosco e recebemos essa semana a feliz notícia de que o Sona foi aceito como patrimônio imaterial de Angola. Portanto, ele é, neste caso, o segundo tipo de patrimônio imaterial relacionado à matemática, porque o outro patrimônio imaterial da humanidade é chinês, então o nosso é o segundo, e é o primeiro patrimônio imaterial relacionado à matemática para nós, em Angola. Então, estamos muito felizes que isso tenha acontecido. Convidamos-vos a assistirem novamente o programa, para se lembrarem um bocadinho sobre o que é o Sona, do que o professor Veloso falou. Então, vamos agora para o nosso programa. Eu vou começar com aquilo que sempre fazemos com todos os nossos convidados. Eu vou pedir que se apresente. Fala de si próprio é complicado, né? Mas nós gostamos desse desafio. Vou sim entrar na senda. Bom, Erinelto Casimiro, como muito bem disseste, o meu nome. Sou especialista em modelação matemática, ou seja, modelação de processos econômicos, matemática e economista, não é? E cientista nas áreas das matemáticas e as suas aplicações. Muita coisa nós podemos falar, mas isso é mediante a conversa. Sou professor, não é? Tenho a carreira docente, tenho vários estudos já publicados, como livros. Creio que sempre defendi que existe dentro do nosso contexto uma matemática angolana. A prova disso, outros cientistas como o Veloso conseguiram provar que existe de facto algo interessante na cultura Chokwe, né? Que é um dos pressupostos muito fundamentais da etnomatemática, que é uma nova tendência. E com isso queremos afirmar, com tudo que aprendemos e que é pouco, queremos disseminar para que as nossas futuras gerações possam de facto dar resultados significativos daquilo que é os pressupostos de desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Eu vou ajudar-lhe no processo de apresentação. Sim. Mas perguntando. Sim, exatamente. E uma das coisas que encontramos quando nós discutimos sobre os especialistas em matemática cá em Angola é muita gente formada em ciências da educação com opção matemática. Não é o seu caso? Sim. A sua formação, pode falar-nos um pouco da sua formação, onde fez o curso de matemática e todo o percurso formativo? Todo o meu percurso de ensino superior foi na Rússia. Nós fizemos 5 anos de formação
que eles chamam de especialidade, e depois passamos para 3 anos, que é o doutoramento. Na minha especialidade, temos como fundamento a modelação de todo aquele processo que tem a ver com os objetos multidimensionais. Quero falar escalar, matriciais e vectoriais. Mas o meu foco é mais para as matriciais. Ok. E grandes introduções nós fizemos no âmbito dos objetos matriciais. Ok. Então, é uma matemática pura e aplicada, no sentido de perceber o que do lado puro foi produzido e a sociedade acha como inútil, uma banalidade daquilo que os matemáticos pensam. Por isso é que nós nunca vamos nos prêmios Nobel. Porque o homem, o protagonista, o homem que criou esse prêmio, disse que as introduções matemáticas são inúteis, né? Não tem validade nenhuma, não ajudam no desenvolvimento da sociedade. Mas depois deram conta que é tudo ilusão. E nesse contexto é aplicada, porque nós usamos os elementos desse lado puro para ver como é que nós podemos criar sensibilidades de aplicação para que, por exemplo, a sociedade tire proveito. Exato. Sim. Então, você vai tirar proveito de limite. Para que eu preciso de limite? Essa é uma boa pergunta. Sim. Por que precisamos Por que de eu limites? preciso de limites? Então, Sim. você olha para aquilo, vê uma lei de produção, vê, por exemplo, regras de produção nacional. Então, você pode ver, praticamente, usando esse princípio, da definição de limites, eu posso praticamente tender a ver onde vamos chegar com os recursos que nós temos internos dentro do nosso país. Então, é interessante quando você vai pegar em indagações, posso dizer, visões heroísticas, né? Porque isso passa ainda numa visão heroística. Depois vamos ver se as premissas científicas foram observadas. Então, antes de continuar, Jerry Nelson, o Ciência Aberta tem uma característica. Nós queremos falar para aqueles que não são cientistas, mas também não são necessariamente da área. Eu, como alguns deles, estamos perdidos com a linguagem. Sim, eu vou procurar ser mais terra-terra. Quer dizer que nós buscamos visões, visões meio assim, meio singulares, simples, daquilo que eu vejo isso. Por que isso está assim? Por que está assim? Ele fez isso porque achou que tinha que estar assim. Não é? Mas vem aqui, alguém vê, aqui tem qualquer padrão interessante. Okay. Então ele tira proveito desse padrão. Exato. Então, quando tira o proveito, ele formaliza uma lei. Okay. Formaliza uma lei. Quer dizer, que ele formalizando lei, ele pode morrer, mas alguém que pega aquela norma pode fazer a mesma coisa. Podemos pensar como exemplo, por exemplo, o matemático olha para o facto de que os dias todos, quer dizer, os dias passam por esse processo de anoitecer e amanhecer e, em função disso, estabelece um padrão que permite, por exemplo, fazer um cálculo exato. Previsões, sim. Porque quando se faz, por exemplo, uma previsão, de facto, como tu disseste muito bem, eu gostei, nós temos dois momentos, né? Tem um dia e tem a noite. Sim. O exemplo prático, como disseste, que temos que optar por uma linguagem mais terra-terra. Sim. Nós temos a nossa casa, né? Sim. Temos a nossa casa. E nós vamos modelando a nossa casa, vamos criando momentos interessantes da nossa casa, para que ela esteja, de facto, cômoda. Sim. E nós satisfeitos com tudo que está nela. Pois chega uma altura que qualquer coisa dos elementos dentro da casa não vão levar esse lado da visão cômoda. E não vão levar, por exemplo, a vontade de eu estar aí. Então começa a ver, eu quero assim, mas a outra pessoa muda as coisas. Então você começa, calma aí. Mas eu mudei isso, eles meteram aqui desse lado. Por quê? Vão explicar os motivos da mudança. Fulano, nós mudamos, Felisberto, porque eu acho que essa posição não está bem, assim. Então tu começas a notar o padrão de mudança dos elementos dentro da sua casa. Então o que é que acontece? Tu, como decisor, vais criar uma norma e crias, e podes até inclusive dar uma margem de erro. Quer dizer, eu posso não pensar igual a ti, mas eu já sei do histórico como é que eu posso mais ou menos assemelhar a minha decisão com a sua, numa margem de erro. Quer dizer, que eu trago as coisas, disse não, naquela vez eu meti aqui, mas os câmaras fizeram-me confusão.
Então vou agora tentar experimentar desse lado. Exato. Então quando os elementos da casa tiverem também naquele momento de mudança, chegam, não, isso está bem ali, pode deixar. Depois vai chegar um momento que eles também vão questionar, mas como é que tu estás a acertar sempre? Ok. Estás a perceber? Sim. Então depois ali a pessoa vai dizer, não, porque eu fui analisando isso, e cheguei à conclusão de que a vossa visão clássica estética está assim, nessa visão. Então é assim que surge, de facto, a resposta à sua pergunta, que as coisas surgem mediante frequência. É a frequência que cria a forma. Tu já és assim, me deixa, nunca vais mudar. Então eu já sei que és assim. Então, a matemática, de facto, obedece a esses princípios simples. E depois, só que a sua representação, como ela apresenta-se, né, já traz também um outro problema, que a pessoa não consegue entender por que ele tá, essa tanta robustez. Então, por isso é que existe o professor de matemática, que é o filtro dessa tensão alta, até chegar ao receptor, que é o estudante. Se notares, eu antigamente defendia muito a causa de que tem que haver ciência como tal. Defendia mesmo isso com unhas e dentes. Mas depois comecei a analisar, quando comecei a lecionar aqui em Angola, na Rússia, quando lecionava era diferente, mas aqui depois mudei a minha percepção, dando mais voto aos professores de matemática. Ou seja, então percebe que é preciso que exista o matemático da matemática pura e o professor de matemática que vai traduzir essa linguagem mais complexa da matemática. Exatamente. E os holofotes têm que estar mesmo para o professor de matemática. Porque o professor de matemática como é que eu posso dizer? É a chave. Sim. Porque o matemático, para ele, não importa como você, se estás entendendo ou não. Okay. Para ele é mostrar o lado clássico da ciência que ele ama. Mas já o professor, ele tem um objetivo. O objetivo é que haja aprendizagem. Exato. Por isso, ensino a aprendizagem. É que haja aprendizagem. A matemática não. A matemática é que haja introduções científicas. É que haja, eu posso assim dizer, a representação do desenvolvimento da própria matemática. Ele não está interessado se você... Se estás ali é porque você depois vais lutar como perceber isso. Há casos até que ele próprio também, como eu disse muito bem, aquelas visões de mudança, ele também está ainda naquela margem de dúvida. Há certas coisas que nós todos ficamos numa margem de dúvida, então temos que usar sempre aquela sensibilidade científica, né? Exato. Agora, pensando de novo, agora vamos olhar para a nossa sociedade. Que espaço o professor acha que os matemáticos da matemática pura têm? Porque me parece que os professores de matemática até têm muito espaço. Sim. Tem as escolas de ensino médio, as escolas de ensino geral, a própria universidade absorve muito os professores de matemática. E o matemático puro, por exemplo, o professor Irineto tem um espaço, tá, em que se coloca hoje profissionalmente. Mas que espaço acha que os matemáticos têm na nossa sociedade? Boa pergunta. Nós estamos perante uma sociedade que pretende desenvolver, analisando os esforços próprios, mas o cidadão não está preparado. Agora, vamos tentar perceber uma coisa. Nós temos um sistema de ensino que se estende na sua visão clássica de desenvolvimento das matérias, e depois você escolhe o teu curso, a tua especialidade no segundo ciclo, mas sempre a empurrar-nos para uma tendência que não dá resposta ao desafio do país. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, está a dizer o espaço do matemático. Ele já sai do lado de baixo sem uma formação básica de matemática. Ele faz, por exemplo, vai fazer INE. Sim. Não é? Mas temos a faculdade de ciência. Sim. Talvez já a diferença. Quer dizer, ele sai como professor e depois entra para fazer matemática pura. Então, não sei se pensaram que pode haver uma combinação perfeita, mas não pode. Então tem que haver. Quem sai daí vai diretamente para o ICED. Mas tem que haver um instituto médio de matemática mesmo. Okay. Então aí vamos começar a ver o espaço. Por isso é que você vê que a discussão. Ele fez ensino de matemática lá na base, está agora a fazer a pura. Ele vai terminar, licenciado em matemática, por aí.
Depois vai fazer, há casos que ele vai fazer depois mais didática de ensino, Sim, da matemática. matemática. Sim. Então é uma confusão. Tá a ver? Ele próprio também não consegue É entender. preciso que exista uma coisa um pouco mais Ele não linear. pode ser duas coisas. Ele não pode. Há casos que as pessoas conseguem ser isso. Sim. Mas não, ele não pode ser duas coisas. Ele tem que deixar o outro na sequência Sim. e ele também na sua sequência. Então, paralelamente, eles vão introduzindo coisas. Perfeito. Esse faz o trabalho dele, esse recebe, filtra e faz chegar. Exato. É só isso. Agora, a minha Então, pergunta, e retomando parte da pergunta. Eu entendo que para o professor o ideal seria que o professor de matemática fizesse vamos assim dizer, uma formação menos específica, só para exato. E o matemático puro também fizesse o mesmo caminho. Sim. Perfeito. Chegamos ao matemático puro que fez a formação de matemática pura, como é o caso do professor. Onde é que estão esses matemáticos na nossa sociedade? Boa questão. Por isso é que eu estou a dizer. Essa diferença de formação, hoje isso, aquilo, depois... Sim. Porque a inclinação da mente... Por exemplo, acaso eu posso ser jornalista, mas tu não tens formação de jornalismo. Sim. Mas você entende isso, você gosta disso. Então, por isso os filósofos dizem, não, tu és o que fazes. Não necessariamente aquilo que tu se formaste. Eu posso, não sabes disso. Eu, por exemplo, tenho licença de instrutor. Mas nunca instruí. Então, as pessoas perguntam, nunca instruíste, tens licença, por que não fazes isso? Não me sinto, não vejo isso. Sim. Então, é preciso, Felisberto, percebemos uma coisa interessante. A nossa mente é tão caricata que nós fazemos coisas, às vezes, que ela não quer. Mas atingimos um certo nível de excelência. Mas, se nós fizermos aquilo que ela quer, os resultados são estrondosos. Você fica assim, meu Deus, como é que esse camarada está a fazer isso? Porque é um alimento certo do que está vindo dentro de si e o que você quer extrair. E o problema, e onde estão essas pessoas que o que está dentro, ele extrai. Então ele tem uma confusão dentro da formação dele. Eu também tenho muita confusão dentro da minha formação. Mas a minha inclinação está para as ciências matemáticas, está a perceber? Mas é uma confusão. Eu comecei mal, ou nós começamos mal. Eu mostrei ao longo do tempo como é que nós nos formamos. Sim. Tu, naquele nosso tempo, praticamente você sai, nós tínhamos o ensino médio, né? Tinha o primeiro ciclo, o segundo ciclo. Exato. No nosso tempo, as coisas eram tão boas que você fazia tudo. Você tinha um conjunto de disciplinas e tu saías do ensino médio preparado para fazer qualquer curso. No ensino superior. Uhum. E era interessante esse sistema, era muito interessante. Mas, atualmente, você vê que as pessoas fazem coisas que eles também não sabem o que estão a fazer. Estão a fazer, sim. Então, por isso é difícil de você dizer onde estão. Eles estão aqui, mas estão também com uma confusão na cabeça deles. Que, de repente, nós não conseguimos perceber, porque eles nem vão exercer na íntegra, não é, aquilo que é o âmbito da sua formação. Sim. Porque, se tu notares, há professores que dizem, nós não temos materiais. Uhum. Sim. E eu pergunto, como é que você seleciona se não tens materiais? É questionável isso. E ele tem material, é aquilo que ele às vezes, que ele vai apresentando durante esse todo o tempo. Então esse material é preciso ser apresentado, precisa ser discutido com os matemáticos e os outros. E ver se, de facto, é um manual ou um livro que vai contribuir para o desenvolvimento das habilidades matemáticas das nossas crianças. Porque o segredo sempre é olhar para as crianças. Exato. Porque tudo começa aí. Se nós degradarmos o pensamento dele, ele não vai saber como usar aquilo que ele aprendeu para o desenvolvimento do país. Isso, eu falo sempre isso com muita veemência. Eu gosto que as pessoas percebam isso. O segredo é orientar as crianças. Já disse uma vez um grande sábio. Se tu não queres provar a tua força na idade adulta, eduque suas crianças. Eduque as crianças. Vais ver que eles depois, elas, né, as crianças, vão poder dar resposta. Mas, deixa lá te dizer algo. Isso depende muito também do desenvolvimento do nível científico-tecnológico. Okay. Por quê? Você vê esse aparato todo aqui, né? Tu olhas, por exemplo, um exemplo concreto que eu vou te dar e pensei a noite toda. Olhas para um Big Nelo, o grupo dele, ou Am Squad, ou qualquer desses grupos assim, né? Que
tem essa vontade de produzir músicas e são músicas boas, a gente gosta. Eles não são muito diferentes, por exemplo, com o Snoop Dogg. Não são muito diferentes por um The Game. Não são muito diferentes, por exemplo, desses lindos, não sei o que, Wayne. Agora você me pergunta, Erinaldo, por que não são muito diferentes? Não, o nível científico e tecnológico dos Estados Unidos é tão evoluído que dá mais força a eles desenvolverem as suas imaginações do que um Big Nelo, do que o nosso aqui Afro-Man ou Companhia Limitada. Mas se pegares o Big Nelo, lhe meter naquele aparato todo científico e tecnológico evoluído, ele posiciona-se. Por isso que eu estou dizendo, a sociedade desenvolve mediante o nível científico e tecnológico dessa sociedade bem desenvolvido. Cinemas, por exemplo, você vê como é que eles estão lá a nível de cinema. É a ciência que dá esses resultados. É a ciência que está nos dar esse prazer de falarmos, as pessoas estão a ouvir-nos. É isso. Então não pensa que o talento do Big Nelo é tão reduzido quanto o talento do Snoop Dogg. É a mesma coisa. Mas só que ele tem uma estrutura daquilo que os cientistas já pensaram. Exato. Que deram como resultado o avanço tecnológico. E a sociedade dele permite com que a imaginação deles tenha valor. Tenha valor. Vê o Michael Jackson. E nós temos um que dança de pele. Mas só que, pô, não tem aquele... Está a perceber lá onde eu quero chegar. Então é interessante. Nós temos que olhar muito no desenvolvimento mesmo da ciência. Tá, então, o professor acha que nós precisamos também, nesse sentido, de investir mais no desenvolvimento dos nossos matemáticos. Sim. Porque sim. Se tu notares, isso tudo é científico-tecnológico. É tudo número. Sim. É tudo número. Então, se você não tem engenheiros que têm capacidade de criar essas máquinas, imaginar só, porque tudo passa numa imaginação. Imaginar como é. Eu posso sair dessa caixa fazendo isso. E se não tiveres cientistas que vão além do esperado, nós vamos continuar na mesmice. É pegar aquilo que o cientista lá da Europa inventou, vais reproduzir. Por isso é que eu sempre, nas minhas abordagens, gosto que as pessoas prestem atenção a uma coisa. A ciência no meio, ele tem três, posso assim dizer, três pontos essenciais. Primeiro são as suas funções. Cognitiva, produtiva, cultural, ideológica, social e prognóstica. Agora você pega todas as funções da ciência. Será que acontece em Angola? O que é que nós usamos para a nossa ciência? Como nós nos enquadramos? Nós produzimos. Nós fazemos previsões, que é prognóstico. Fizemos isso. Pegamos o que é cultural e ideológico e implementamos como é nacional. Então na matemática já foi para aí. Está a perceber a lógica? Social. É mais visões sociais, políticas. A ciência também dá essa abertura. Agora, nós temos que consumir todas as funções da ciência para que nós entendamos que, de facto, já podemos evoluir nessa vertente. Então, não é olhar só para uma função. É esgotar todas essas funções. Todas as funções. Vamos pegar a função... Produtiva. Isso, produtiva. Sim, eu sei que és olhar para produtiva. Eu logo fiz aí. Vamos falar das funções produtivas. Produtiva, sim. Aqui tenho 2 livros, professor. O Matemática Elementar, volume 1. Volume 1, sim. Volume 1. Conjuntos gráficos de funções, equações e inequações. E a minha primeira pergunta para si é por que esses livros? Por que produzir esses livros? E segundo... como acha que tem sido a aceitação do que está ali colocado, considerando que um cientista angolano? Só para não misturar muitas perguntas. Primeiro, por quê? Por quê? Eu sempre acreditei que, entendendo matemática, nós entendemos a dimensão e a complexidade do universo. Sempre entendi isso. Depois, sendo a dimensão do pensamento como resultado das combinações das variáveis, nós entendemos que juntos é que desenvolvemos. Porque se não houver combinação das variáveis, não há resultado.
Se eu não combinar-se consigo para chegar ao meu resultado, não vai haver resultado. É você a falar sem pressupostos de asseguramento traseiro. Então temos que estar juntos. Por isso é que diz social, né? Sócio. Estamos juntos, vamos avançar. Aquele que entende a complexidade reúne o requisito de explicá-las. Eu entendi as dificuldades que os nossos colegas, amigos, da Rússia, me chateavam muito para dar explicação. Não sei, então, como eu criei o material para não me incomodarem. Então, bases, problemas disso, da colar, é mesmo para garantir entendimento de exercícios básicos de elementos, da matemática elementar. Ele tem que saber. Então, sanando essas dificuldades, a pessoa já está preparada para entender outras coisas. O principal objetivo desse livro é esse. E, de facto, também, como se não bastasse, contribuir para o autodidatismo. Nós, quando fizemos o livro, fizemos em 3 perspectivas. Eu sei que vais gostar. Para aqueles que não gostam de matemática, que detestam matemática, mas sabem ler e escrever. O mais difícil é saber ler e escrever. Tem a componente dele e tem a componente do professor de matemática, como ele tem que ensinar algum exercício. E tem a componente do matemático. Qual é a diferença entre esses? Eu não vou falar do primeiro, porque é uma pessoa iniciante, está aí a tentar entender as coisas. Vou falar dos dois que entendem. O matemático e o professor de matemática. O matemático, ele quer que a observação ou os critérios rigorosos da matemática sejam observados. É uma coisa, tipo, muito simples. Ele quer ver o pensamento do autor. Será que ele conseguiu chegar no ponto ideal ou não? O professor de matemática, ele precisa ter um instrumento que o facilita a dar ou ministrar as suas aulas. Caso ele vê que tem muita complexidade do lado matemático, esses não vão entender isso, esse livro não está muito claro, tem que procurar um outro. Porque a tendência da utilidade do livro, uma vez até eu disse a um colega meu russo, se tu não gostas desse livro, procura outro. É normal isso. Se não encontraste o que você quer nesse livro, procura outro. Mas a indagação matemática tem que estar. Então, por isso é que você vê que o livro tem 3 perspectivas. Isso ajuda, quer dizer, como é que eu posso dizer? Uma utilidade geral. Ok? Uma utilidade geral. O matemático não vai menosprezar, porque vai respeitar. O professor de matemática já sabe que tem, no exercício que nós apresentamos, tem recomendações metodológicas, como é que ele tem que explicar ao estudante. O estudante também já lhe explicam em linguagem terra-terra. Porque o segredo dos livros técnicos, científicos, tem uma ligação muito forte com o fator linguístico. Por exemplo, eu posso ler livros dos brasileiros, né? Dos portugueses. O contexto linguístico dele é diferente. Eu posso não perceber na íntegra o que ele queria dizer. Mas já um angolano, a escrever para um angolano, e usar aquelas expressões nossas, né? Que nós conseguimos perceber. Então o angolano sente-se mais acomodado para perceber. Então esse é o motivo que fez com que nós escrevêssemos nesse livro. Esse é um dos primeiros, que é o volume 1 e a 3ª edição, que lancei em 2014, como está a ver nessa foto. Ele está em sequência, né? Não metemos outros, porque ainda não tem que fazer um quadro maior do que esse. Então, exatamente, é uma utilidade tem como finalidade reduzir ou mesmo, quiçá, eliminar as dificuldades de exercícios básicos de matemática. Agora entra a segunda questão que eu estava a colocar. Nós temos um certo preconceito com a ideia de que temos cientistas angolanos, de maneira geral. Okay. E agora, pensando em relação à matemática, também temos esse preconceito em relação às ciências exatas. Como é que o professor sente que tem sido a sua aceitação, considerando esse elemento? Há descrença em relação ao que produz, em relação ao livro, quando o livro é apresentado,
ele é recebido com tranquilidade ou o professor precisa de enfrentar muitas críticas e muitos questionamentos? Bem, né? Qualquer ramo do conhecimento tem sempre os críticos, que é necessária a crítica, e com contribuições, é claro, recomendações. Quanto os meus trabalhos, tenho recebido críticas, sim. Tenho recebido críticas. Provavelmente as pessoas olham, angolano, estes gajos são no meio. E depois, quando há aquele ciclo de conferências, Sim. nós não procuramos até nem discutir, nem mostrar quem somos, né? Nós mostramos resultados. E a pessoa que está a discutir contigo, nem um artigo fez, mas quer discutir contigo. Ele está a discutir contigo um assunto que ele até nem sentou um dia, nem fez uma dissertação, nem fez nenhuma tese. Quer dizer, só fez uma monografia, então ele já pensa que já pode discutir consigo. Mas nós, na humildade científica, ouvimos-los, né? Também fala, você aqui, você ali, você aqui, está bem. Vamos procurar não te agradar, vamos procurar agradar a ciência. Nós não podemos agradar as pessoas, né? Temos, por exemplo, o nosso ramo de coisas, nós temos que agradar a ciência. E o agradecimento daqueles que não entendem e entender. Porque há pessoas que ficam muito chateadas quando você mete tudo claro. Sim. E ele diz, praticamente já não tem função aqui. Porque há autodidatismo. Exato. Porque as crianças em casa podem levar a entender, eu te garanto isso. Então ele fica assim, estou sem utilidade. Não, você tem que se sentir feliz, porque o outro já está a fazer algo, né, sozinho. E você ocupa-se de outras coisas, que também um dia ele pode necessitar. Então, a aceitação nós temos uma aceitação muito, muito grande. Isso eu posso te garantir. É também o meu jeito como eu defendo as minhas ideias. E a pessoa já disse, eu tenho problema com o meu nome. E eu defendi lá com aqueles gurus russos. E em relação a isso, eu gostaria, se calhar, que falasse um pouco da sua experiência em relação ao doutoramento, que sei que também fez uma produção inovadora nesse sentido. Sim, inovei, sim. Se calhar, começando por explicar sobre o que foi a sua pesquisa de doutoramento. Bem, eu trabalhei, eu consegui criar uma metodologia que classifica qualquer objeto, não é? E definir 7 problemas que nós podemos usar essa metodologia. Já demos resposta a 2 problemas. Bom, eu posso pegar um conjunto de países e caracterizar esses países com certos indicadores. E depois eu posso, a nível de qualquer ano, encontrar um número que caracteriza esses países juntos, visão quantitativa. E posso também qualificar esses países em forma de classe, grupos. Okay. Não é? Que tem uma competitividade alta, média, baixa. Então, essa metodologia foi muito introduzida, foi muito interessante e usamos matriz binária. E há muitas 010. Okay. Há muitos artigos sobre esse assunto. E isso aí, nós somos pioneiros já nas questões da literatura portuguesa, essas terminologias, clusterização matricial. Okay. Se vires agora na internet, o nome que vai vir é Erinaldo, em português. Mas a tendência de crescimento dessa terminologia em inglês é muito grande. Então, o que seria isso, só para os nossos ouvintes também? É agrupar, não é? Agrupar é clusterização, é classificação, é agrupar. Okay. Então, agrupas as pessoas ou os objetos com que têm um certo nível de semelhança. Okay. Tá vendo? Por exemplo, nós estamos aqui hoje nessa sala, algo nos uniu, então é uma semelhança. Então, quanto mais, como é que se diz? Pois aí tem as métricas. Okay. Eu posso saber, né? Se nós estamos tem vários grupos, implica dizer que a distância dos elementos dentro do grupo é mínima. Quer dizer, que se eu estou num grupo, eu sou parecido com aquelas pessoas que estão no grupo. Exato. Quer dizer, se eu estou numa discoteca, eu sou parecido a essas pessoas que estão na discoteca. Está a perceber a lógica? Então o método permite descobrir quais são as semelhanças. Essas semelhanças, sim. Interessante. Agora, se eu saio daquele grupo, encontro outro grupo, por exemplo, encontro o grupo, por exemplo, que fazem ginástica na rua. Sim. Também estão ali. Agora, a distância entre o grupo é muito grande, é máxima.
Quer dizer, eu na discoteca, aquele estão a treinar. Distância entre os dois grupos. Entre 2 grupos. Exato. Mas se eu for naquele grupo de ginástica lá dentro, a distância entre aqueles elementos é mínima, porque mínima. eles se entendem. Pois. Exato. Então nós fizemos aquelas métricas sobre o euclidiana, é uma coisa linda, e conseguimos mensurar isso. É uma coisa interessante. Você pode dar-nos aí um outro exemplo também para pensar como é que podíamos aplicar isso? De que forma isso podia ser útil, pensando inclusive dos vários problemas que nós temos cá em Angola, por exemplo? Nós podemos ver o nível de desempenho dos recursos naturais que nós temos. Podemos ver o nível de prioridade de produção, né? Eu sei que, me recordo muito bem a memória em 2002, nós começamos a correr para diversificar a economia. Sim. Então nós podemos, de facto, fazer um estudo e classificar qual de potencial de recursos nós temos. Sim. E onde começar. Ele também te caracteriza isso. E podemos também usar a metodologia para ver qual é o melhor, para ver o nível competitivo do sistema bancário angolano. Ok. Você consegue ver o número dos bancos todos juntos. Exato. E nós podemos usar fontes primárias, podemos criar questionários para manter aquela matriz grande, né? Para termos a matriz. E ou podemos buscar fontes que já existem dados e fazer esse estudo. Podemos usar também na agricultura, na agricultura familiar, quer familiar, quer outro tipo, na pesca. Podemos usar até nos supermercados, que produzem, né, ou que vendem N tipo de produtos e vão ser caracterizados por N tipo de indicadores. Sim. Então, uma coisa bonita. Então, eu posso saber o quero, o Xiamen, não sei mais quanto, Shoprite, qual é o nível competitivo dos mesmos. Dos mesmos, sim. E decidir qual no território angolano tem um nível mais competitivo. Isso faz-se na boa. E nós falamos com propriedades. Você não vai falar só que, olha, eu quero é melhor. Não. Ele te mostra onde vai ficar o quero. Se é no primeiro cluster, no grupo, né? Primeiro grupo, que é o grupo mais evoluído, se é o médio, E, por outro lado, posso também ver o ranking das universidades. Eu posso ranquear as universidades. E eu já desenvolvemos isso com alunos. E até desenvolvemos algoritmos que faz essa classificação das universidades. Só para te assustar, né? Vou te assustar mesmo. Em 2019, nós demos resposta a esse desafio. O que é que nós fizemos? Pegamos o que os espanhóis publicaram, é o ranking webmétrico das IES. Tu sabes muito bem o que eu estou a dizer. Sim. Bom, e depois eu peguei aqueles dados. Eu disse, vou desafiar, vou ver qual é o nível de erro com a metodologia. Aplicamos a metodologia com aqueles indicadores que ele tem, excelência, abertura, não sei mais quanto. A classificação webmétrica das IES de Angola e, usando a metodologia, bateu certo. Um erro muito reduzido no terceiro classe. Muito reduzido mesmo. Os espanhóis assustaram-se. Eles pediram a metodologia. Manda aqui. Eu disse, não. Há artigos publicados. Vocês podem interpretar isso e mudarem do vosso jeito. E você se notar, as pessoas não entendem isso, pensam que é mentira. E eles atualizaram o nível da avaliação dos rankings. Reduziram um indicador. E nós falamos daquele indicador, não é muito significativo. Então, como é que você vai saber que é um angolano que recomendou isso aos espanhóis? Isso é surreal. Isso é maluco, isso está maluco. E depois pensam que nós sabemos muito bem que as introduções científicas ajudam também em questões financeiras. Exato. Tu introduzes água, ajuda, por exemplo, esse que nós fizemos. Não assusta que a conta pode ficar robusta. Sim. Porque é pensamento, é nível de introduções intelectuais e há recompensa. Mas o cientista não olha para isso. O cientista trabalha em prol do desenvolvimento da sociedade. Agora, o impacto daquilo que ele está a fazer, obviamente, nós não vamos recusar, por exemplo, que chamam-me de ser perennial. Tu gostas muito daquilo que você está a fazer. Tens aí pelo menos 1 milhão de kwanza ou 500 mil kwanza. Eu pego aquele 500 mil kwanza, 1 milhão de kwanza, produzo mais livros, vou oferecer às escolas. Está tudo bem lógico. Então, como diz a minha esposa, vais morrer pobre. Com tanto conhecimento, vais morrer pobre. Eu tenho um problema. Eu não consigo cobrar quando eu faço algo, quando tem trabalho para fazer, que é no âmbito científico. Eu não consigo
dar um valor, você tem que pagar X, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Outra coisa que tu me mandares fazer que não seja aquilo que eu gosto, eu vou fazer e posso criar um meio termo. Mas se é mesmo ciência, se eu vi esse caso, analisar que tens vontade, eu tenho que ajudar que acenda, que essa vontade seja realizada. Exatamente, ao longo do tempo, que vai mudar a vida das pessoas. Exato. E por falar, vou juntar as três coisas: a vontade de ajudar, a vontade de contribuir para melhorar e para mudar as coisas, e a utilização da sua expertise técnica para trazer uma outra experiência que eu gostaria que falasse e partilhasse com os nossos teleouvintes, que é aquela pesquisa que fez com outros colegas sobre as revistas angolanas e a avaliação da presença de publicações científicas no sim. etc. Desenvolvimento da ciência na perspectiva angolana. Isso, exatamente. Problemas e soluções. Perfeito, exato. Bom, Primeiro, por que essa pesquisa? O que motivou a realização dessa pesquisa? Eu sempre defendi, o Felisberto sabe muito bem, né? Ele diz que acadêmica, sempre defendi que existe uma ciência na nossa perspectiva. Temos que aceitar isso. Existe a perspectiva europeia, portuguesa, por aí fora, a inglesa. Tem sempre isso. Matemática na visão deles, Exato. Física na visão deles. Então nós também temos que ter essa autoridade de dizer que nós aqui pensamos assim. O assunto é mesmo, o objeto de estudo é o mesmo, mas nós pensamos desse jeito. Tu chamas Augusto Cury para falar com os nossos sociólogos. Os nossos sociólogos ou psicólogos aqui devem ter também uma visão um pouco diferente dele. Sim. Pensa, embora que o objeto de estudo é o mesmo. Ele tem que entender que aqui nós pensamos assim, mano. Eu vou fazer referência ao teu estudo, mas aqui é assim. Exato. Então, não podemos perder isso. Nós temos que ser mesmo duro com isso. Quando o português vem aqui fazer um estudo, tem que seguir nossas regras. Tem que seguir mesmo nossas regras. Ele não pode trazer regras dele. Não, você está em Angola. Tem que seguir nossas regras. Exato. Agora, quem que vai dar essa força? É preciso mostrar desses trabalhos. Eu mostro, digo mesmo, ciência na perspectiva angolana. Desenvolvimento da ciência na perspectiva angolana. Vamos desenvolver, vamos lutar, desenvolver o cognitivo, né? A consciência angolana científica. Porque, se notares, a nossa geração bebeu muito bem da geração do 60. Sim. Bebeu muito bem. E só que não está dado de beber a geração 2000. Estamos a falhar. Exato. Eu sempre tenho dito, se a gente falhar com a geração 2000, nós poderíamos desaparecer. Porque está difícil. Você vê, os 60, né, 50, 60 já estão aí. Ficam com 70, 80. Os 90 já são meio loucos, assim, né? São os gajos que estão com aqueles Tuna Babies, não sei mais quanto. Os 2000 é digital, os androidianos, né? Os androids. São os que estão a nos assistir, não falar mal deles. Sim, não estou a falar mal. Estão a nos ajudar tecnicamente. Não estou a falar mal. Eles até é que são melhores. Não sei se estás a perceber. Não, sim, claro, eu só não terminei a explanação. Não, então esses meninos, eu controlo, analiso, eles são melhores. Eu já tive soluções que eu próprio martelava a cabeça. Mas quando você tem com um grupo de jovens, esses meninos 2000, que estão agora com 23 anos, não me dá solução. Quer dizer, eu só oriento e quando assusta, a solução está a chegar. Então, é tirar bom proveito dessa geração digital. Porque ele só está a fazer o recurso do desenvolvimento tecnológico. Enquanto que os outros lá, eles já estão numa visão muito elevada. Por isso eu falei daquela vez, não há diferença, por exemplo, uma criança está a dizer que está atrasada. Você está pensando, não, aquela criança está lá porque aquele nível científico de tecnologia é muito evoluído. Mas eles estão no mesmo coisa, não há diferença, não há nada. Exato. Então é preciso nós, fazedores de conhecimento, angolanos, temos que ser mesmo fortes. Eu tenho que citar o teu trabalho. Se eu estou no âmbito de uma pesquisa em que você já desenvolveu, eu tenho que citar o teu trabalho. Por que não citar o teu trabalho? Eu já disse uma vez, quando estive na ZAP, há uma certa resistência do angolano citar o próprio angolano. Há resistência, não sei porque você está a resistir a citar o angolano igual. E também há uma certa, não estou aqui a tentar coisa, angolanos não gostam de produzir, eles produzem mais. Sabemos que tem trabalhos científicos como tal, que podem ser citados.
né, que nós chamamos citáveis, né? Exato. E tem uns que são informativos. Eles pensam quando lá escrevem uma coisa no Jornal de Angola, quando publicam uma coisa, eu fiz um artigo, não sei. Eu quero de opinião, jovem. Para ser científico tem método. Está a perceber onde eu quero chegar? Exato. Então, o professor, às vezes, quando faz um texto tão grande, ele pensa que aquilo já fez ciência. Tá bom, você conseguiu pensar, agora vamos organizar isso, né, nas balizas, né, Exato. da ciência. Da ciência. Para que seja produzido e seja citado. É mais ou menos isso. Porque senão, eu sempre concordo que temos que começar com dificuldades. É muito normal. Eu vou numa opinião, por exemplo, no teu blog, né? Você meteu uma opinião, eu posso citar aquela tua opinião, entre aspas. É normal que eu faça isso. E vamos começar assim, pelo menos. Pelo menos vai ver que ele está sendo citado, amanhã vai se responsabilizar de organizar aquilo. E vai para uma revista para fazer a publicação desse artigo. Então, tudo começa com pensamento. É desse pensamento que nós temos que estimular a produção científica nacional. E os nossos colegas não devem ser... Na ciência não pode haver inveja. Na ciência não pode haver inveja. Tem que haver harmonia. Eu tenho que discutir contigo ideias. Agora, se eu vou contra a tua ideia, isso não quer dizer que eu estou contra ti. Eu só estou a olhar a perspectiva do teu pensamento. Não está a bater certo. Então me explica bem. Ou eu estou a interpretar mal, ou você está a explicar mal. Mas não quer dizer que eu estou chateado contigo. E nós aqui, quando você levanta, não, eu acho, aqui temos que fazer isso. Esse cara não me gosta. Não é isso, jovem. Eu também tive situações na Rússia que os catedráticos aí me empurravam. Esse o problema que tem o meu nome. Sim. Eles riam, mas riram-se de mim. Quando eu fui apresentar, o presidente lá, o homem que dirige lá o conselho, ele viu no plano, Erinelto, não sei o que, apresentar. Que petulância é essa? Chama desse jovem, que ele é em fases. Ele disse, jovem, você sabe quanto tempo que nós aqui na Rússia estamos a estudar álgebra linear? Ele me perguntou isso. Eu disse, para muito tempo. Então você não tem medo. Quer mesmo fazer uma coisa nesse âmbito da álgebra linear, meter teu nome. O meu orientador disse, não, você ouçam só o pensamento dele e vão ver que de facto tem algo para se aproveitar. O outro olhou para o meu e disse, até você mesmo, professor catedrático, está mesmo se deixar levar pelo posicionamento do teu instrumento. Não, eu vi, mas vocês têm que analisar. Não, desculpa-me lá, não temos tempo para isso. Foi assim, eu saí dali, para cabisbaixo, claro, mas o meu orientador não parou por aí. Ele pegou aquele, disse, Erinelto, dá-me tudo. Eu dei os papéis todos, uns quantos. Ele foi, analisou, ligou mais 5 horas. Disse, Erinelto, você está certo. Nós deixamos passar isso. Nós, quando multiplicamos 2, por exemplo, vezes 3, dá 6. É um critério de prova. Eu tenho que dividir 6 com 3 para dar 2. Se não dá 2, essa multiplicação não está certa. Se eu tiver 2 mais 3, é 5. Há um critério de prova, que é a operação inversa, não é isso? Eu pego o coisa, o mais, somei, depois vou subtrair. Eu tenho um critério de prova. Mas se nós pegarmos agora matrizes, eu multiplico 2 matrizes do mesmo tamanho, e não havia prova, não havia um critério de prova. Como é que eu volto a matriz já? Como é que eu sei que esse produto é mesmo? E ele tem aquela regra, né? Linha multiplica com colunas. Bom, mano, eu vi isso, disse, pá, vou tentar ir a fundo. Fui, então, criei o critério de prova do produto, da multiplicação de 2 matrizes. E eu disse, não, vou dar meu nome. Perguntaram, foram ver não sei aonde, analisaram. Não estavam a encontrar isso. Eu disse, esse gajo tem razão. Então estamos aqui de volta, coitadinho. Ele provou, o meu catedrático provou. É importante ser sincero, que eu não consegui provar. Ele provou aquilo, tem a prova. Meteu os parâmetros bem definidos aí. E foi até o gabinete desse camarada, do colega dele. Entregou a folha, está aqui, para ler quando tiver tempo. Não estamos a fazer pressão nenhuma. Mas sempre com esse assunto. Não, veja só, não sei. Passou 3, 4 dias. Ele ia arrumar as coisinhas dele. Ele explica depois. Então ele vê. Esse papel também desse gajo. Vou ainda tirar um tempo. Fechou a porta. Começou a ver. Ele para. Chama um jovem que mexe muito no computador. Ele disse, entra no site tal para ver as introduções matemáticas no ano tal até esse ano.
Meteram um intervalo de tempo, tá, viram tudo, percorri isso. Não estavam encontrados. O gajo pegou, também fez, mandou o puto, faz gente também isso. Fez, chefe o doutor está a ser. Depois disse, pô, macacos que me mordam. Falei assim, então liga pro tal o meu orientador, disse, opa, coisa. Mano, momento o gajo no programa para vir depois aqui, ver se a gente aprova. O orientador disse, agora já, o gajo tem qualquer coisa aqui que a gente deixou passar. Ok, lá fomos, depois no final do mês, fui de novo, coisa. Eu quando comecei a apresentar, ele disse, não precisa, nós já lemos isso. Tem lógica, mas temos um problema. Não podes meter o teu nome. Inventa qualquer coisa ali. O que é que você tem lá em Angola que é de renome? Palanca. Falei, palanca, põe floresta, põe banana. Falei assim. Mas não põe o teu nome. Eu olhei para o meu orientador disse, não. Você pode estar bem, vou depois estruturar a denominação disso. Ok, então nós aprovamos. Eu lanço o livro Aves a Linear em 2016, em russo e em português. O meu orientador só estava disposto a ver aquele problema com o meu nome. Ele, quando leu de novo o livro para mandar para a avaliação dos pares, ele depois disse, aqui você não meteu o nome com o teu nome. Eu disse, mas aí, não, eu te dei toque. Eles, você põe o teu nome. Como é você? Ele tem coisas com o nome dele porque você não põe o teu nome. Põe o teu nome, jovem. Então voltamos o nome e aquilo foi. E ele depois pediu a cópia também do livro. O gajo na cafeteira viu, disse, olhou esse miúdo, meteu o nome dele. E uma vez eu passei lá no corredor, viu aí a conversar. Eu tentei esquinar, o Casimiro aí. Ele disse-me o seguinte, Casimiro, você tem que entender uma coisa. Aquelas nossas discussões lá naquelas paredes, estávamos discutindo teu pensamento, não estou discutindo você, africano, não sei mais quanto. Tem que entender isso. Vale a pena pensar que nós somos inimigos. Eu estava discutindo o teu pensamento. Agora, se você não quisesse que a gente discutisse esse todo assunto, então não produz nada. Fica em casa. Mas você próprio é que produziu, não? Sim. E nós somos o colégio para avaliar o que os nossos... Eu era cientista júnior. O que os nossos júniores estão a fazer. Eu disse, sim, então, nós só estamos a corrigir o teu pensamento. Se você não fizer nada, também não vamos te incomodar. Então, deixa o grupo, vai embora na tua vida beber cerveja. Eu gosto de cerveja. Disse, não, eu gosto mais de vinho. Então, vai beber teu vinho, ninguém vai te incomodar. Aí eu comecei a entender, sim, afinal, é mesmo isso. Já em Angola, é difícil você ter essa dimensão do pensamento. Eu, por exemplo, eu consigo. Eu não tenho problema, porque eu já passei por isso, eu tento passar a mensagem. Eu vou gerindo, vou coisa. Mas esse é um exercício que nós precisamos, de facto. Sim, precisamos. E nós que somos professores também, precisamos de ensinar também aos nossos estudantes. Mas fugiu da minha pergunta. Qual pergunta, filho? Eu pedi que falasse um pouco sobre a pesquisa que fez. Sim, mas está tudo... produção. Sim, está relacionado. Está tudo no âmbito, né? Mas eu gostaria que falasse um bocadinho do que encontrou como resultado. Bom, nós encontramos resultados críticos, como eu sempre apresentei. Resultados críticos que Angola, 94, que nós esticamos até naquele momento de estudo, que foi 2020, produziu 1.672 documentos. Artigos científicos, nesse caso. Sim, artigos científicos. Documentos científicos. Está ali os documentos, estão aí produzidos. Fogo, você analisa 94 até 2020 e há universidades que aquilo produz em um ano. Então, o que é que se passa? O que é que se passa? Nós estamos a falar documentos científicos de todas as ciências. Exato. Se for lá, até nem encontras, vais encontrar às vezes, sociologia não vai encontrar nada às vezes, vai encontrar mais de direito, podes encontrar matemática nem vais encontrar nada, vais encontrar psicologia, ciência de engenharia quase não vais encontrar nada, medicina uma coisa ou outra, mas com o quê? Com âncora nas universidades estrangeiras. Estrangeiras, sim. Porque a pessoa estudou lá, então produziu e teve como domínio a universidade onde estudou. Então, esses resultados críticos nos põem a pensar. Você vê o Cabo Verde a nos ultrapassar no nível de classificação do coisa. Veja o Guiné-Bissau. Mas o Guiné-Bissau... eu não consigo perceber isso. Eu não consigo perceber.
Eu não consigo perceber. Já me disseram várias vezes, já criamos metodologias, tem recomendações na internet, nós publicamos isso. E tem recomendações científicas mesmo. Como nós podemos mudar isso? E outra coisa, há universidades aqui nossas, por exemplo, universidades que têm um nível de ensino muito, muito rigoroso. ISPTEC, Católica, são as que eu acho que têm um nível de ensino muito rigoroso. Depois, na escala, a vir, assim, coisas, Oscar Ribas. E também Gregório Semedo. Olha para essas universidades, não é? E sem se esquecer aquele do IS, né? Que também no ranking está muito bem. A Universidade do IS, sede do IS, que está muito bem no ranking. Ok. Sim. Analisas que o nível de ensino no ISPTEC, na Católica, é muito rigoroso. Mas você vê em termos de ranking, a Católica é superada pelo Agostinho Neto. É superada pelo Agostinho Neto. Então encontra-se no mesmo grupo com Oscar Ribas, Uninha, por aí fora. Mas você vê que essa consulta ISPTEC fica um pouco para trás. Mas o nível de ensino no ISPTEC não é brincadeira. A nota da admissão é 15 valores, meu camarada. Não é brincadeira. Eu estou a lidar com miúdos. Você está a explicar uma coisa e entendeu lá frente. Que qualquer coisa não está batendo. Então como é que esses gajos não vão lá para frente? Tá? Eu fico assim, não consigo perceber. Mas depois... publicar. Exato. E eu vou te falar outra coisa. Os espanhóis já publicaram, eu vou lançar um outro artigo atualizado. Sim. Vou ter a oportunidade de apresentar isso no BIE, dia 20, 21. Os espanhóis já publicaram um novo ranking. Depois podes ver. Oscar Ribas superou, já está no segundo lugar. E nós demos essa previsão. Por que demos essa previsão naquele estudo? Vimos que Oscar Ribas estava a fazer coisas corretas. Aquele sem pensar deles, ou a revista, está a atingir níveis muito altos. E está a usar duas línguas. Espanhol e português. Espanhol, lá no América Latina, há muitos leitores e está a ser muito citado. Isso está a criar impacto muito grande para essa revista. Superou a Católica. Mas em termos de estudo científico, não é? Daquilo que é avanço científico, Exato. Católica. Está a perceber a lógica? Então eu não estou a perceber. O que é que está a se passar? Tem produção, mas não tem... quer dizer, tem produção, mas tem publicação. Sim. Exato. Então eu não consigo perceber. Depois, há fatores interessantes que fazem com que isso tenha estímulo. Sim. Você tem que ter o web domínio autônomo bem desenvolvido. Sim. Oscar Ribas olhou para isso, nessa recomendação que tínhamos dado, pegou e fez. Exato. E o Dr. Eurico é muito atento nisso. Ele é muito atento nisso. A Católica pode estar a dormir nisso. Outros também podem estar a dormir nisso. E a previsão que eu fiz com a Unia deu certo. Recuou tão bem, foi lá para trás. Em termos de vários indicadores. Essa é a nova versão do artigo que nós vamos lançar. Mas nesse desenvolvimento da ciência, posicionaram-se muito bem. Mas as coisas mudaram, as pessoas trabalharam, houve incentivo de produção científica, as pessoas foram dando resultados e melhorou, de facto, alguma coisa. Nós estávamos na posição 44, agora estamos na posição 37. Está a haver melhoria, mas a Guiné-Bissau sempre nos dá surra. Então, eu não consigo perceber. Nós temos um potencial econômico. Não digo, né? Eu escrevi também um artigo, Potencial Econômico de Angola, né? Tem esse artigo em inglês. Eu mostrei o potencial econômico. Nós temos esse potencial econômico. Com esse potencial econômico, nós temos que possivelmente desenvolver políticas assertivas. Nível de competitividade global e desenvolvimento das economias modernas tem como âncora o sistema de ensino superior. Se tu não tiveres um sistema de ensino superior estável, não me fala de concorrência, não me fala de competitividade. Porque quem está vindo do ensino lá para baixo e pegar no ensino superior e não perceber que ele tem que ser competitivo no mercado e não ter recursos que o transformam em valor competitivo,
país não vai desenvolver. Não vai. Bom, a conversa está extremamente E nosso instigante. tempo já... Mas já estão aqui a puxar-nos as orelhas para terminarmos. Ok. Mas antes de terminar, eu vou fazer uma pergunta que sempre fazemos a todos. De alguma maneira, o doutor já respondeu ao longo do programa, mas eu gostaria ainda assim que voltasse a ela. E a pergunta é: de que forma acha que seu trabalho, e especificamente o seu trabalho com a matemática, contribui para o desenvolvimento do país? Bom, primeiramente é fazer com que essa matemática seja entendida. Depois dessa matemática ser entendida, que é a nossa linguagem, acredito que as mentes vão estimular aquilo que nós chamamos de raciocínio lógico. O segredo é atingir esse nível. Não importa qual é o ramo da ciência. Mas se a matemática estiver incluída no plano, ele desenvolve raciocínio lógico para decidir com certeza. Eu sempre refiro que o Napoleão já falou. É preciso ter domínio da aritmética, é preciso ter domínio da álgebra. E nós temos sociólogos, temos psicólogos, que não entendem nada de álgebra, não entendem nada de aritmética, mas eles usam aquelas tabelas, tem aquelas percentagens deles, absoluta, moda, mediana. Mas é sociólogo, ele não sabe nada daquilo. Então é preciso analisarmos como a matemática deve ser entendida para todos. Com um certo nível, não é? Uma certa proporção. Aquele que é matemático, ele expande aquilo. Agora, aquele que nos outros ramos, uma certa proporção da matemática. Ali nós vamos ver a contribuição desses livros. Porque você vai ver que você vai ter um resultado. Quem sai da universidade é um resultado, é um homem novo. Vai ver um resultado consciente, que já não vai decidir de forma paliativa. Um estudante, que se ele pergunta uma coisa, eu não sei. Você está com qualquer problema na cabeça. Manda decidir, ele não consegue parametrizar a resposta. Se tu conseguires mensurar ou parametrizar o que dizes, tu sabes o que dizes e o que estás a falar é verdade. Então, tudo é mediante a esses ensinamentos da matemática. Esses livros vão ajudar. Claro que vão ajudar. Outra coisa, já para terminar, Gilberto, nós temos que ver precisamente o que nossos filhos estão a aprender. O que nossos filhos estão a aprender. A rigorosidade que foi implementada é muito diferente do que nós estamos a ver agora. Estão a aprender coisas tão estranhas que eu, às vezes, pego o livro. Oh, meu Deus. Mas é mesmo assim que você vai desenvolver um processo lógico. Não, isso aqui não vais conseguir. É tudo superficial. E depois, quando vai estudar fora, começa a ver aquelas fórmulas. Ele está a pensar que é diferente. É mesmo aquilo, mas só que está-se a apresentar de outra maneira. Então, como é que nós podemos desenvolver o cognitivo dessas crianças? É mediante métodos rigorosos de ensino. Você tem que ser rigoroso mesmo. O estudante é aquele que estuda. O aluno é aquele que obedece o que o professor está a apresentar. Então, nós temos que melhorar como nós apresentamos os conhecimentos. É um dos fatores desse livro. Ele viu função, muita gente viu função. Eu vi professores, até meus colegas. Você foi buscar detalhes de cada função que nós nem sabíamos aquele cenário todo. Não, tive que buscar mesmo todos esses detalhes para a pessoa perceber como é que nós chegamos aí. E só assim que vocês vão ver o verdadeiro poder desses livros que nós estamos a fazer. Porque o segredo de tudo não é a satisfação pessoal. É que nós nos sintamos livres no sentido dos outros fazerem o que devem fazer e nós nos ocupar nas outras coisas que também será benefício para todos. Dr. Irinelton, foi um prazer conversar consigo. Prazer todo meu. Muito obrigado. Sim. E, claro, com certeza esperamos por si em outras oportunidades. Já agora, onde é que se pode comprar o livro para quem quiser? Bom, o livro podem fazer encomendas a partir do website. Ok, sim. Irinelton Casimiro, www.irinelton.casimiro, não é? Podem fazer. E como se não bastasse, tem a página no Facebook, Irinelton Casimiro Cientista, lá tem todas as informações. Como também podem ir nas livrarias ou a Ti Criativa, né, que é a editora, e fazer a aquisição do seu livro.
As encomendas, né, podem ser feitas à distância, como também as compras nessas livrarias. Ok, obrigado. Livrarias, sim. Pronto, então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Então, os nossos telenautas e teleouvintes, um bom sábado. Ciência Aberta, na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.